Vocês sabem, queridos, toda segunda-feira é dia de eu replicar a mensagem do nosso querido apóstolo Edmilson, que sempre tem uma palavra do trono de Deus para abençoar as nossas vidas. E ontem ele ministrou uma palavra que, olha, eu vou te contar essa palavra, ela tá saltando no meu coração até agora. Vim compartilhando com a minha cunhada Alice Naura agora dentro do carro a respeito dessa palavra. Como foi uma palavra inspiradora, uma palavra motivadora, uma palavra que veio ao encontro realmente, pelo menos do meu coração, mas eu acredito que de toda a igreja. E o tema dessa mensagem é: passemos para outra margem, que está no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E eu vou ler para vocês. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele respondeu, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por enquanto, até aí. Ontem o apóstolo Edmilson liberou uma palavra profética sobre a igreja, dizendo: chegou a hora de irmos para outra margem. Chegou a hora de partirmos para uma nova conquista. Chegou a hora de tomarmos posse e de irmos adiante daquilo que o Senhor tem nos mostrado e que o Senhor tem nos orientado. Às vezes o Senhor está nos dizendo: vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, mas a gente fica parado, a gente fica indiferente com a direção que o Senhor está dando sobre as nossas vidas. E o Senhor deu uma direção para aqueles discípulos. Eles estavam ali no barco e Jesus disse: vamos partir para o outro lado do rio. Vamos partir para o outro lado da margem. Vamos para outro território. Vamos para outro lugar. E os seus discípulos, debaixo da obediência, juntamente com Jesus naquele barco, #partiu. E eles foram. Mas no caminho para aquilo para o propósito, para o lugar a qual Jesus tinha direcionado, eles enfrentaram uma grande tempestade, né? Às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu tô passando por tanta tempestade, eu tô passando por tanto problema. Será que eu tô no caminho de Deus? Será que eu tô nos propósitos do Senhor? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Olha só, esses discípulos estavam dentro do barco com Jesus. Eles estavam indo exatamente para onde Jesus mandou. E a tempestade sobreveio. E a ventania sobreveio. E as ondas vinham e tomavam conta daquele barco. Talvez você está passando por uma situação semelhante. Você está nos caminhos do Senhor. Você está obedecendo a voz de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus manda você fazer. E você está passando por uma tempestade. Você está passando por uma dificuldade. Você está passando por uma ventania. E Jesus ali naquela calmaria, mesmo naquela ventania, mesmo naquele desespero, o que ele estava fazendo? Dormindo, descansando. Porque Jesus sabia que não era chegada a hora dele morrer. Então ele estava muito calmo, muito tranquilo. E os discípulos ali alvoroçados, desesperados. Meu Deus, nós vamos morrer! Cadê Jesus nessa hora? E foram lá: Jesus, acorda! Você não se preocupa com a gente, não? Você não está vendo que a gente vai morrer? E Jesus simplesmente, ele levanta e ele repreende aquela tempestade, ele repreende aquele vento, ele repreende aquela ventania. E ele diz assim para os seus discípulos: por que vocês estão tímidos? Vocês não têm fé? Por que vocês estão tímidos? Vocês não têm fé? E essa é uma palavra para que nós possamos parar e meditar. Muitas vezes nós ficamos intimidados com os ventos. Eles nos assustam,
às vezes nos traz medo, nos traz insegurança e a gente fica intimidado. E Jesus desperta os seus discípulos e diz com outras palavras: sejam ousados, abrem as suas bocas, declare, profetize, repreenda. E às vezes a gente vai deixando as coisas acontecer. Como eu disse, nós já estamos no final de agosto e as conquistas ainda não foram feitas e tantas coisas e tantas terras ainda estão por se conquistar e a gente fica naquela timidez espiritual. Acorde, querido. Se desperte, ouse a romper em fé. Nós temos falado tanto de fé aqui. A fé atravessa a realidade humana. Vá além. Aponte para essa tempestade e repreenda e fala: basta, chegue, pare. Jesus está no meu barco e esse barco não vai afundar em nome de Jesus, né? Então, nós precisamos romper em fé e não ficar paralisados, intimidados na espiritualidade, com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Nós temos armas maravilhosas, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu a oração, a intercessão, o jejum. Inclusive hoje, nós como igreja evangélica em Campo Grande começamos um processo de jejum que vai durar até o final de outubro. Então, nós não vamos nos calar diante das afrontas do inimigo sobre as nossas vidas. Nós vamos nos levantar. E que você aí onde está, você se levante também e enfrente. Não se cale, não se intimide. Porque no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Amém? Então, a tempestade parou. Jesus liberou a palavra, as coisas aconteceram. E aí não parou essa história. No capítulo 5, eles chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias, o podia alguém prender. Lá no versículo 9 diz que perguntaram para ele qual era o nome dele, e ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então, olha só, mesmo eles indo no caminho de Jesus, primeiro eles inventaram uma grande tempestade, e quando eles chegam do outro lado da margem, com quem que eles encontram? O endemoniado. Queridos, no território que o Senhor tem para mim e para você, sempre tem um endemoniado esperando a gente por lá, viu? Sempre tem um enviado do inferno para tentar nos travar, para tentar impedir que a gente tome posse dos nossos territórios, da nossa conquista. Deus está colocando a igreja em lugares extraordinários nessa cidade. Nós vamos entrar na política, nós vamos entrar na cultura, nós vamos entrar na saúde, nós vamos conquistar e declarar, porque só Jesus consegue trazer uma solução para todos os territórios, para todos os pontos importantes dessa cidade. Mas nós sabemos que todos os territórios, para serem conquistados, todo o outro lado da margem que a gente tem que chegar para a gente entrar lá, para a gente tomar posse, para a gente exercer domínio, nós vamos enfrentar uma legião de pessoas influenciadas por espíritos malignos. Mas entendendo que a nossa luta nunca é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta nunca é contra a pessoa, contra o ser humano, contra o homem, mas sim com aquilo que está por trás daquela pessoa, as hostes espirituais da maldade, as influências malignas que está por trás daquela pessoa que às vezes nos impede de conquistarmos, de tomarmos posse do território. Qual que é o território que Deus pediu para que você conquiste? Qual que é o território que o Senhor te prometeu? Qual que é o território? Às vezes é o território da sua família, às vezes é um território profissional, às vezes é o território financeiro, às vezes é o território emocional, não importa. Independente do território, entenda que toda conquista de território passa por guerra. Toda conquista de território passa por lutas. Toda conquista de território passa por resistência. Ou você se intimida com essas resistências, ou você bate de frente, ou você luta. Desculpa. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força, e só os valentes se apoderam deles. Presta atenção nesse versículo. O reino dos céus
é tomado à força e só os valentes se apoderam dele. Você é um valente do Senhor? Você é um valente do Senhor? Eu quero dizer para você que o Senhor te vê como um valente. Da mesma forma como ele viu Gideão como um valente, ele vê você como um valente para tomar posse e conquistar de todos os territórios, de todas as promessas que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Então, repreenda a tempestade. Repreenda esses espíritos malignos. Não lute contra as pessoas que vêm ao seu encontro quando você chega lá do outro lado da margem, naquele território. Entenda que a sua luta é espiritual. Entenda que a sua luta vai além daquilo que você está vendo e sentindo ali no mundo natural, ok? Todas as vezes que você começa a se mover rumo a um propósito, você encontra uma resistência. Todas as vezes que você começa a caminhar rumo a um propósito, você vai encontrar uma resistência. Qual que é a resistência que você está sentindo? Qual que é a resistência que você está enfrentando? E agora eu vou dizer para você, você vai desistir ou você vai avançar? Você vai intimidar ou você vai ser ousado na sua fé, na sua luta e na sua garra? Eu quero te dizer, meu querido ouvinte, que o Senhor é contigo. Que você não está sozinho nessa batalha, que você não está sozinho nessa guerra, que todos os territórios que o Senhor tem para você, Ele já te capacitou, Ele está com você nesse barco, querido. Jesus estava com os discípulos no barco, quando os discípulos desceram do outro lado da margem, Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus repreende o demônio desse homem, desse gadareno, repreende esse demônio e esses demônios saem e vão para os porcos e aquele homem fica livre, fica liberto. Deus vai abrir as portas para você, mas você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar as afrontas. Tem gente que não aguenta uma afrontinha. Vem uma situaçãozinha, já quer recuar, já quer retroceder. E tem muitos que a primeira coisa que quer fazer é abandonar Deus. Cadê Deus? Por que Deus não está me ajudando? Se eu tô passando por tanta guerra, por tanta batalha, onde que Deus está? Deus está com você no barco. Mesmo nas guerras, Deus está com você no barco. Mesmo na tempestade, Deus está com você no barco. Mesmo enfrentando em demônios, Deus está com você aí para te ajudar a repreender em nome de Jesus. Vá, queridos. Não tenha medo. Não tenho tempo de ler aqui. Talvez amanhã eu possa ler o outro texto que o apóstolo falou de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, que fala que nós não devemos temer, que nós não devemos ter medo, porque o Senhor está à nossa frente. Deus está à sua frente e Ele vai te dar vitória nessa sua guerra e nessa conquista de território. Tome posse. Vá para outra margem. Atravesse. Que venha a tempestade, que venha os demônios. No nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Nós vamos orar agora. E você vai ficar com essa palavra. E vai, nessa segundona aí abençoada, vai atravessar essa margem e tomar posse do seu território. Mesmo que venha a tempestade. Mesmo que venham os endemoniados. Mesmo que venha a legião. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, querido. E você vai vencer. Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti os ouvintes dessa manhã. Deus, essa palavra tão abençoadora, Pai, que veio sobre as nossas vidas. Que ela possa nos capacitar, nos ajudar a enfrentar tudo aquilo que precisa ser enfrentado. Às vezes, sim, ó Pai, temos medo, às vezes queremos recuar. Mas quando olhamos para a Tua palavra, nós sabemos, ó Pai, que em Ti nós podemos todas as coisas. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor venha nos capacitar. Espírito Santo, venha nos encher nessa semana que está diante de nós. Venha nos dar habilidade, venha nos dar sabedoria. Espírito Santo, que nós possamos ser cheios de fé para não olharmos as circunstâncias e sim a Tua palavra. Eu abençoo, Senhor, cada ouvinte nesta manhã. Aquele que está enfrentando as tempestades, aquele que está enfrentando a malignidade, enfrentando lutas espirituais. Senhor, que o Senhor esteja à frente dos teus filhos e que toda tempestade, que todo espírito maligno seja repreendido em nome de Jesus.
Seja abençoado, querido ouvinte. Seja abençoado. Levante a sua cabeça e vai. Vá para o outro lado da margem, porque esse é o chamado do Senhor. Não fuja, não seja como Jonas. Vá para o outro lado da margem, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.